Eu abro aqui o vídeo de hoje com a seguinte pergunta: estas duas frases possuem o mesmo sentido? Estão corretas? Hein? Bora discutir um pouco sobre isso? Mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia e hoje nós vamos falar um pouquinho aí do uso da crase e dos sentidos que ela pode trazer, tá? Antes de mais nada, se você ficar sem entender qualquer coisa, tem link aqui na descrição com a playlist completa aí do uso da crase, tá? Tem caso especial, facultativo, proibitivo, enfim, tem de tudo pra você maratonar e entender tudo sobre a crase com exercício, hein? Tá incrível. Bom, então falando aí do nosso principal caso de hoje, temos aí duas frases, tá? A primeira é referiu-se a leis e a segunda é referiu-se às leis. E aí, tem ou não tem diferença? Está correto ou está errado aí o uso da crase nestas duas frases, tá? Ah lá, nem vou ler. A primeira coisa que eu posso trazer para vocês é o seguinte: as duas frases estão corretas. Uma deve ser colocada com crase e a outra deve ser colocada aí sem crase. Quando eu falo referiu-se a leis aí, eu só tenho a preposição pedida aí pelo verbo referiu-se. Já no segundo caso, quando eu falo referiu-se às leis, eu tenho a preposição pedida pelo verbo referir, mais o artigo definido às, referente à palavra leis, tá? Então aí eu tenho o às. Então tá tudo correto, uma com crase e a outra aí sem crase. Bom, mas quando a gente pensa nessas duas frases que eu trouxe para vocês, elas também aí possuem sentidos diferentes. E qual é o sentido da primeira? Referiu-se a leis. Você não sabe, nem eu. O que acontece aqui no primeiro caso, sem crase, é que eu só vou ter a presença aí da preposição pedida aí pelo verbo. Nesse caso, eu tenho a palavrinha feminina leis no plural e eu tenho a preposição. Ou seja, eu não devo utilizar a crase, já que não há o encontro de dois as. Só tem um azinho que é referente à preposição pedida aí pelo verbo. Então, nesse caso, a gente tem uma estrutura proibitiva do uso da crase, que é quando eu tiver uma palavra feminina no plural e utilizar o a no singular, eu não devo utilizar a crase. Então, eu já te dei uma dica aqui a quando não utilizar. Mas tem também uma relação de sentido. Quando eu falo referiu-se a leis, já que eu só estou trabalhando com a preposição, significa então que são leis genéricas, tá? Qualquer lei. Não há uma especificidade da lei, é qualquer lei. Então, a ideia que eu trago aqui é uma ideia geral. Mas, se quando eu trabalho referiu-se a leis é uma ideia geral, qual vai ser a ideia então quando eu for trabalhar o as aí no plural? Antes de eu te falar qual a ideia, aproveita agora, se inscreve no canal e maratona também uma playlist só de função sintática, tá? Se você tem dúvida, a gente vai do zero ao avançado em função sintática. Eu tenho certeza aí que você vai aprender, tá? Então, já que a gente tá falando de crase e função sintática aqui, teve um jabazinho maravilhoso, eu vou te falar o seguinte. Quando eu tenho aí referiu-se às leis, o que que tá acontecendo nesse caso? Ó, presta atenção e anota aí do outro lado. Eu estou trabalhando o verbo referiu-se, quem se refere a, então eu tenho a preposição, mais o artigo definido às, que acompanha a palavra feminina aí, leis. Então o que está acontecendo? Juntei esses dois as, então eu tenho referiu-se às leis. Aqui o uso da crase está certinho porque eu tenho palavra feminina no plural e eu estou utilizando as também no plural. E o sentido que essa frase traz, você já deve saber. Por quê? Se no primeiro caso, a gente tinha aí uma lei geral, aqui quando a gente está trabalhando o as craseado, são leis específicas, já que a gente tem dentro do as ali o artigo definido. Então, quando eu falo ali, referiu-se às leis, são leis específicas, tá? Então, a diferença entre o caso 1 e o caso 2 é que no caso 1 são leis genéricas, qualquer lei. Já no segundo, as leis aí são leis bem específicas que a pessoa aí talvez já conheça, tá? Então são esses casos aí que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ficar atenta ou atento com relação ao uso da crase, porque a diferença de sentido também existe.
Então viu como é que é fácil? Até crase fica fácil aqui nesse canal. Então eu já te espero no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.